treinamento, que eu acho que depois o Lucas vai disponibilizar no YouTube. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. A gente vai começar pela apresentação, como eu falei. Opa, tem alguém querendo entrar. Aqui, aqui. Eu vou pedir que vocês falem se vocês estão conseguindo visualizar aqui minha tela, a tela da apresentação. Todo mundo está conseguindo ver? Tá tudo ok. Ótimo. Então vamos lá começar. Ceci, você entrou por último, mas o que eu falei foi que pode me interromper a qualquer momento. Qualquer dúvida que tenha é só falar. Talvez eu não consiga ver o chat, porque aqui na minha tela eu só consigo visualizar a apresentação. Mas. Dai, Oi. tá tendo um ruído, eu acho que tá todo mundo escutando. Talvez seja ventilador, alguma coisa assim. Não tem nada. Peraí, só um instante. Melhorou? Ainda tá. Pode ser, eu acho que é o microfone mesmo do computador, porque não tem absolutamente nenhum som aqui do lado. Quem é a pessoa que tá com a conta Rotaract Distrito 4490? Tá com o microfone ligado. É o Lucas, mas ele disse que tinha saído da sala. Talvez tenha sido ele. Tem como tu remover ele da chamada? Eu vou tentar, o problema é que aí... ele acabou de pedir pra entrar com o nome dele. Deixa eu excluir esse daqui. Melhorou? Um pouco. Mesma coisa? Eu tô achando que é alguma coisa do microfone. Às vezes tem alguns problemas. Peraí. E agora? Mesma coisa? Mesma coisa. Ai, meu Deus. Pode ser interferência. Vou tirar o celular de perto. Tirei. Agora não tem mais nada aqui, meu povo. Pelo amor de Deus. Deixa eu aumentar aqui o volume. Tá no máximo. Tu tá com fone, Dai? Claro. Talvez seja o fone. Que eu usei ontem, inclusive. Talvez seja o fone. Mas aí eu só tenho um. Ou é o fone ou é o microfone do computador. Porém, eu só tenho um fone e foi o mesmo que eu usei no treinamento de ontem e não tem nenhum problema. Estranho. Mas dá pra continuar, dá pra escutar. Só tem um ruidinho. Ai, gente, desculpa, mas não tenho mais o que fazer. Se tem, eu não sei. Mas, eu vou tentar falar um pouco mais alto e eu também vou ser rápida. Então, calma que ninguém vai ficar surdo por causa do ruído. Vai ser rápido, gente. Bom, eu já me apresentei, mas aqui tem falando um pouco mais sobre mim. Eu sou engenheira de produção, tenho 28 anos, sou rotaractiana desde 2014, sou associada ao Rotaract Clube de Fortaleza Praia e sou tesoureira na gestão do Lucas. E a gente vai começar a falar de tesouraria mesmo. Deixa eu aceitar aqui que alguém está pedindo para entrar. Tá. Gente, como eu sou host e sou apresentadora, então às vezes vai ficar tendo algumas interrupções, peço desculpas. Vamos lá, começar a falar de tesouraria. Para mim, tesouraria é algo muito simples. Eu sei que para muitas pessoas não é. Então, justamente por isso, mais uma vez eu peço que vocês me interrompam quando acharem necessário, porque para mim é algo muito simplificado, é uma diretoria muito objetiva, muito tranquila, e eu vou tentar passar isso para vocês, mas vão falando ao longo do que eu vou colocando, que vocês têm dúvidas, tá? Então, qual a função do tesoureiro? Cabe ao tesoureiro cuidar das finanças do clube, garantindo a correta e transparente, isso é muito importante, gestão financeira dos recursos do clube. Tesoureiros de todos os clubes têm responsabilidades semelhantes a administrar os fundos de entrada e saída do clube,
de possíveis projetos e de possíveis subsídios, tá? Coletar cotas e pagar taxas, elaborar e monitorar o orçamento do clube, preparar o seu sucessor, isso é muito importante, gente, para ninguém cair de paraquedas no cargo. E fazer os relatórios de prestação de contas, relatórios mensais, bimestrais, anuais e quaisquer outros que sejam necessários, tá? E aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre planejamento financeiro. Não vou me aprofundar, é só um slide. Eu dei um treinamento já anteriormente sobre o tema, então se vocês quiserem aprofundamento, é só me pedirem o material, também mando o link para vocês, porque está disponível no YouTube. Não só sobre planejamento financeiro, mas teve um de como gerir o seu clube enquanto tesoureiro e um outro de projetos de finanças. Então foram 3 temas, 3 treinamentos do Bora Rotaract. Eu posso enviar tanto os materiais dos 3 treinamentos quanto o link para vocês, e aí vocês podem se aprofundar mais nos temas também, né? Um material a mais é sempre bom. Então, o que eu coloquei aqui de treinamento financeiro é que você vai precisar, de alguma forma, montar um planejamento prévio, né? Para você se preparar para assumir. Não precisa ser um planejamento muito grande, não precisa ser a construção de um plano. Se você quiser fazer, ótimo, muito legal. Mas se você quer simplificar as coisas, o que eu peço é só que você faça um levantamento de alguns dados e documentos, que são eles, como as contas bancárias são estabelecidas, ou como o dinheiro do seu clube é guardado. Eu sei que tem alguns clubes que o associado guarda em casa, ou o presidente. Como os associados pagam as cotas, se o clube tem dívidas, como essas verbas são alocadas às comissões dos clubes. E aí o que eu quero dizer com isso? É que, às vezes, por exemplo, o clube ele faz subdivisões. DQA, que são as reuniões, os lanches de companheirismo, o dia do convidado, o dia do associado. Ele precisa de um dinheiro para isso, então você já tem que, se possível, alocar um percentual disso. Tem a parte da per capita, então já aloca o percentual para isso. Projeto, aloca o percentual para isso. Materiais para o clube, tipo pins, e demais coisas que o clube queira adquirir, já vai colocando. Então, só, não é que eu vou ter R$ 1.000, R$ 40 vai ser disso, R$ 500 vai ser disso, R$ 100 vai ser daquilo, não. É só entender como é que é a divisão do clube, porque tem clube que pega o valor inteiro e vai fazendo assim, a divisão meio que de acordo com a necessidade atual do clube. Alguns não, alguns gostam de dividir, né? A gente vai receber tanto de patrocínio do nosso Rotary parceiro, isso aqui já vai ser para projetos, já vai ser para ações. A gente já vai deixar tanto de valor alocado para per capita. Enfim, aí é uma coisa que vocês têm que conversar entre si, mas que já tem que ser pensado. Qual sistema contábil é usado para registro fiscal? Isso aqui é só no caso dos clubes que têm CNPJ, tá, gente? A grande maioria dos clubes não abrange, isso aqui não entra. E como os registros financeiros são mantidos, isso é muito legal. Por quê? Porque é muito importante que vocês tenham um controle de fluxo de caixa e um relatório financeiro. E aí, se isso for passado, né, de uma gestão para outra, é bom que dá uma continuidade. Claro que pode ser melhorado, mas é bom que tenha essa continuidade. E aqui a gente vai entrar no meu slide, no slide que eu fiz, que eu considero o principal, né? Que são aquelas coisas que ninguém fala, que você não vai encontrar tão fácil. Tá passando uma moto, gente, desculpa. Só passar. Pronto, foi. Deixa eu só ver aqui se tá tudo bem. Qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone, não tem ninguém querendo entrar. Não. Tá, vou voltar pro slide. E aqui eu fiz algumas perguntas que eu me fiz ou que eu já recebi muitas vezes, enquanto tesoureira já distrital, ou antes, enquanto presidente, ou enquanto tesoureira do meu clube, ou enquanto vice-RDR, enfim, já recebi várias vezes. A principal é como eu vou cobrar o meu associado. Gente, cobrar é uma coisa difícil, né? Eu não sei, sendo bem sincera, se eu sei cobrar. Eu já fui tesoureira algumas vezes do Praia, né? Mas eu falo que o Praia é um clube muito fácil. Eu acho que ao longo dos meus 6 anos, né? Vou dizer assim, 6 gestões, que eu já estou no Praia, gestão
13 e 14 eu peguei uma parte, 14 e 15, 15 e 16, 16 e 17, 17 e 18, 19 e 20, 20 e 21, caraca, a minha sétima já estão. Então, assim, eu acho que nós contamos nos dedos de uma única mão quantas vezes a gente já teve problema com o associado em 7 gestões que eu tô lá. Então, é um clube muito tranquilo. Tem uma galera que faz questão de pagar anual, semestral, que paga várias mensalidades, mas enfim. Eu estou tentando me colocar no lugar de clubes grandes, como o Iguatu, por exemplo. Eu não sei se a tesoureira está aqui, mas enfim. Ou Teresina Sul, também já foi muito numeroso, acho que hoje diminui um pouco, mas já foi um clube bem grande. Porque eu sei que quanto mais pessoas, mais individualidades você vai ter, mais dificuldade, tá? Não é porque eu abordei a Maria com a mensagem no WhatsApp que com o João isso vai funcionar, entendeu? Então vocês têm que, primeiro, identificar isso, né? Identificar a melhor forma mesmo que sejam a melhor forma sejam várias melhores formas, porque cada pessoa é uma pessoa. Então, a primeira coisa tem que ter empatia na hora de cobrar. Isso é certo. A gente tem que se colocar um pouquinho no lugar do outro para entender o outro e saber a melhor forma de abordar. Eu sou muito prática, né? Eu gosto muito de mensagens mais padronizadas. Mas entendam que a resposta vai ser diferente. Então, assim, vocês podem ter uma mensagenzinha ali mais padronizada, como a primeira cobrança, uma coisa gentil, né? Uma brincadeira, uma forma de abordar mais educada, mais indireta, que pode ser por mensagem, por WhatsApp, por e-mail. Se for na reunião, tome muito cuidado para que ninguém esteja olhando. Você pode puxar a pessoa, chamar a pessoa, ou em um momento de conversa que você já esteja com a pessoa, você falar com ela, mas bem particular, sem constranger de nenhuma forma. Lembrem sempre que o associado não pagou, mas o Rotaract é um trabalho voluntário. A gente paga para trabalhar e a gente paga para estar aqui. Então, tenha em mente isso, né? Que eu não posso constranger, que eu não sei o que ele está passando. Às vezes ele tem alguma dificuldade em casa que a gente desconhece, né? Ninguém sabe a vida do outro, principalmente se é um associado que tem um histórico de adimplência de muito tempo, é muito delicado, né? Então, criem uma mensagem legal, mandem só no privado, não constranjam a pessoa, sejam gentis com a pessoa, né? A pessoa pode estar passando por algum problema. E tenham cuidado na hora de abordar. Da Emily, significa que eu devo evitar cobrar? Não, é o seu papel, é o seu dever, né? Mas tem que ter cuidado na hora de cobrar, né? Se alguém tiver com alguma dificuldade específica, fala comigo que a gente tenta ajudar. Há muito pouco tempo atrás alguém já falou comigo e eu até dei ideias assim, né, de coisas que já foram feitas, de ideias que eu já vi em outros treinamentos, opções, né? Tem opções. Tudo depende do que o clube está disposto a fazer para continuar com a social. E aí eu vou passar para o próximo tópico, que é como motivar o associado a se manter adimplente. E aí isso tem muita ligação com o ponto anterior, que eu sei que eu não posso, como é que eu posso falar, constranger, né, ou mostrar, ou enfim, né, não criar nenhuma situação ruim com o associado que está em débito, mas eu posso reconhecer o associado que está adimplente. Então, se vocês têm problemas com isso no clube de vocês, né, muitos associados que não pagam, criem uma forma de reconhecer os associados que sempre pagam em dias, né? Sei lá, 3 mensalidades consecutivas dentro do prazo de vencimento ou antes da data de vencimento, enfim. Vai ser reconhecido, pode ser tanta coisa, gente, pode ser um carimbo, pode ser um crachazinho, assim, um papel. Eu lembro que o Teresina Sul, uma época, dava uma caneta do Rotaract, bem bonita, aquelas canetas que compram em evento que vem várias, sabe? Tem várias formas. Então,
Se vocês também quiserem criar uma forma de motivar e reconhecer as pessoas adimplentes, e é uma forma de indiretamente motivar pessoas inadimplentes a se tornarem adimplentes, vocês têm essa maneira de reconhecer as pessoas, né? No final de cada semestre, né? Vocês podem reconhecer associados que estão em dias. De repente podem divulgar isso, que essas pessoas serão reconhecidas, porque todo mundo vai querer pagar. Então tem algumas formas. Essa é uma forma até de manter associados adimplentes e também reconhecer, né, quem se mantém em dia. O nosso próximo ponto é: posso falar de associados em débito durante a reunião do clube? Gente, não, de maneira nenhuma. Eu coloquei essa pergunta aqui só para eu destacar que isso jamais pode acontecer, por tudo que eu já falei nas perguntas anteriores, né? Eu não posso constranger ninguém, somos um trabalho voluntário, ninguém tem a obrigação de nada. Eu tenho que encontrar formas de envolver o associado de outra forma, sem expor ninguém. Não é a ideia do Rotaract a exposição de ninguém, de uma forma negativa. Nunca. Então, por favor, não façam isso e não permitam que os presidentes de vocês façam, tá? A próxima. Quando informar o débito do associado ou da associada para o meu conselho diretor ou para o presidente, né, diretamente. Existe assim, uma dúvida muito grande se com um mês de atraso eu já devo informar para tomar medidas cabíveis, se eu espero 3 meses, né, 2 meses. O ideal é que isso esteja em regimento, tá? Isso tem que ser previsto em regimento. Então, eu sei que aqui nós temos clubes novos, né? O distrito está surgindo aí com vários clubes novos e clubes que não são tão novos, mas são mais recentes. Então, gente, se preocupem com esse tema. Escrever o regimento é importante. É legal da Emily? De jeito nenhum. Lembro demais da última revisão que a gente fez no regimento do Praia. Era um domingo à tarde. A reunião começou umas 2 horas da tarde. Foi até umas 6 da noite. É horrível, mas é muito necessário. Não, eu já estou dizendo para vocês que não vai ser legal, porque não vai ser, mas é algo necessário. E é algo que dura por muito tempo, entendeu? Na época, o regimento tinha se perdido e a gente teve que construir do zero, por isso que deu muito mais trabalho. Mas hoje, por exemplo, se o meu presidente quiser revisar o regimento, de forma alguma vai ser uma reunião tão longa. Em 1 horinha, eu tenho certeza que uma assembleia ali de 1 horinha a gente já conseguiria aprovar todas as alterações que fossem sugeridas. Mas um primeiro, sim, né? É uma coisa, é um papel, uma tarefa do secretário, mas que vocês podem interferir, né? E dar sugestões. E aí tem, sim, alguns tópicos sobre isso. Mas tá, né? Vamos para algo mais real. O meu clube não tem regimento, que é o que eu devo fazer. Mais uma vez, você tem que ir no feeling. 1 mês eu acho muito pouco, sendo bem sincera, né? 1 mês pode acontecer, mas assim, 2, 3 meses, né? E o seu presidente desconhecer, eu já acho bem delicado, né? Eu acho que tem que começar a conversar com o presidente, informar que o associado está com débito, que você está tendo problema com o associado, de repente falar o histórico, né? Das suas comunicações com o associado e pedir uma ajuda para o presidente, né, para ele também conversar, explicar que, pelo amor de Deus, não chegue na reunião falando que tem um devedor no clube, né, uma pessoa que não paga, mas pedir para ele conversar mesmo informalmente, saber o que está acontecendo, né, é o papel dele enquanto líder também conhecer os associados dele, às vezes ele já sabe o que está acontecendo e não falou, né, por vários motivos, até porque às vezes é uma coisa que fica ali particular entre o presidente e o associado, justamente porque é algo muito, muito delicado e não deve ser falado. Então, às vezes, o presidente já sabe, o presidente vai te dar uma instrução em relação a isso, ou às vezes não. Aí tem que ser algo resolvido junto com o presidente, né? Eu acho que quando passa aí para 3 meses de débito já é uma situação delicada. Começa a ficar delicado, eu acho que o presidente tem que ter conhecimento para começar a agir junto a você nesse problema, certo? E aí vem uma outra pergunta, uma outra questão muito delicada, ainda mais, né? Ainda mais delicada, que é quando eu posso cogitar a expulsão do associado. E aí, gente,
essa é uma questão que, assim, eu acho que tem que ser regimental. Tem que ser. Por quê? Porque é uma questão, assim, cara, expulsar o associado é uma responsabilidade muito grande. Tá, então não tem o regimento. O que, é que deve fazer? Reúne o conselho diretor todo, tem que ser uma votação de, no mínimo, o conselho diretor, que no mínimo o conselho diretor faça. Né? Eu acho que só você, com certeza, não tem essa autonomia, mas acho que nem só você e o seu presidente. Eu acho que tem que ser, no mínimo, uma votação ali do conselho diretor para entender melhor o que está acontecendo e ver realmente se esse associado deve ser expulso. E eu acho que expulsão é algo a partir de 6 meses, assim. Só se tiver em regimento um tempo menor e, enfim, né? E eu acho que antes da expulsão, né? Porque você não vai chegar no associado e vai falar, é isso, tchau. Não, tem que ser dado uma opção, né? Um prazo de pagamento. É muito considerável facilitar o pagamento do associado que tem dívida, né? Então vamos supor que aquele associado tem 6 meses de mensalidades pendentes. E a mensalidade desse clube é R$ 5, um valor meramente ilustrativo. Então, R$ 5 por 6 meses, a dívida dele é de R$ 30. Tá, então vamos fazer o seguinte, gente. Se esse associado pagar em 3 vezes, né, 10, 10 e 10, seria R$ 10 de mensalidade, mais R$ 5 da mensalidade do mês corrente, para não criar um novo débito. Então, se ele pagar 15, 15, 15, aí ele já vai entrar no ciclo normal. E aí eu acho que sim, quando vem a cartinha, tem que ser escrita uma carta, tá, gente, formal, quando chegamos a esse caso. Eu espero que aqui ninguém tenha uma situação dessa nesse ano rotário, mas é bom que vocês tenham conhecimento. Tem que ter uma carta informando formalmente ao associado, mas eu acho que ali tem que vir um plano, entendeu? Junto da carta tem que vir um plano de parcelamento, de facilidade. Outra coisa que eu falei, que eu sugeri para alguém um dia desse, foi que eu falei assim, para a pessoa, ver se ela pode comprar leite em pó ou fralda descartável com o valor da dívida dela no cartão de crédito, em qualquer mercado, ou enfim, se eu tô falando que cartão de crédito é uma coisa que facilita muito a vida. E gera uma dívida bem grande, assim, de, sei lá, R$ 100, R$ 150. E aí, sabe, compra leite em pó ou fralda descartável e o clube faz uma doação, né? Vai ser feita uma doação em nome do clube para alguma instituição. E ali aquele valor no cartão de crédito, essa pessoa pode dividir, né? É uma facilidade. De repente, né, se a pessoa não consegue pagar para o clube por algum motivo, faz isso, a pessoa fica em dias com o clube e aí já entra no pagamento de mensalidade normal. O que mais que eu poderia sugerir para vocês? Assim, agora na minha mente não vem nada, mas deem opções para o associado, deem opções. A expulsão é a última das opções, com certeza é a última das opções. Mas sempre tem que ser tudo votado em conselho diretor, tá, gente? A decisão de vocês não é unânime, né? Vocês estão em conjunto. Oi, Daiane, deixa eu fazer uma pergunta. claro, que não Essa, está deci- desculpa. essa decisão de expulsão fica restrita somente ao conselho diretor, não pode ser votado com consulta Todo, né? ao quadro associativo. Mas, ao mesmo tempo, eu volto porque, assim, se eu colocasse em discussão, em votação, a expulsão de um determinado sócio, eu teria que, no mínimo, explicar os motivos. Então, eu estaria expondo, né, a situação do sócio. Então, tu Essa é a acha questão. realmente interessante ficar só Olha, restrito ao conselho diretor? eu vou te falar uma situação que já aconteceu no meu clube. Não faz muito tempo, foi uma situação muito delicada. E eu vou te falar como eu agi. Não estou dizendo que foi a forma mais certa ou mais errada. No final, sim, ficou uma questão muito delicada. Na época, eu era tesoureira e eu acabei me indispondo, sim. As outras pessoas do clube não, mas eu acabei me indispondo. Não porque eu briguei, mas porque é sempre um papel muito delicado nosso, enquanto tesoureiros e tesoureiras, né? Porque é você que está na linha de frente. Então, como é que eu agi, né? Quando eu recebi, na época a tesouraria eu recebi de outra pessoa, e já havia um débito de 6 meses desse associado, dessa pessoa.
E aí, quando eu peguei, eu vi que já havia um débito de 6 meses. No Praia, a gente não perdoa a dívida. Não sei se tem outros clubes que isso acontece, mas enfim, também é uma decisão que deve ser regimental e do clube. A gente não perdoa a dívida de uma gestão para outra. Né? Nunca houve isso, nunca foi uma questão para a gente. Tanto passa-se o débito como o crédito, se houver. Então, já havia uma dívida de 6 meses. Quando eu recebi, já era uma situação delicada. Tudo bem, tá? E peguei agora, qual foi o meu pensamento? Vou tentar resolver sozinha, porque peguei agora. E foi acumulando. Com 3 meses, ou seja, já eram 9 meses de débito, eu falei com o presidente. E comecei a conversar com o presidente sobre o assunto para entender como deveríamos agir. E ele começou a me ajudar, né? Como eu já falei, sou uma pessoa muito objetiva e muito prática. Quem teve já a oportunidade de conversar mais comigo sabe disso. Já o presidente na época, não, ele era muito mais democrático, né? Não que eu não seja democrático, mas eu sou muito objetiva. E aí ele foi tentando conversar, também não conseguiu. Quando chegou um ano, né? Quando chegou o prazo de um ano, assim, 12 meses de mensalidades, a gente viu que não tinha mais como não abrir. A gente abriu para o conselho diretor e justamente essa foi a votação do conselho diretor. Votou que ia abrir para o clube todo. Então essa também tem que ser uma questão a ser votada. Né? A gente votou que abre para o clube todo. Mas é muito delicado. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque primeiro a gente vai expor o associado e segundo a gente vai ter que marcar uma reunião extraordinária para abrir aquela situação sem que aquele associado saiba. Então vocês entendem o quanto é delicado, o quanto eu tenho que estudar muito a estrutura do clube. No meu clube isso foi fácil de fazer, porque a pessoa em questão, ela faltava algumas reuniões. E, por coincidência, a pessoa faltou na reunião seguinte, a gente conseguiu abrir a situação e conseguiu votar o qual eram as opções que a gente daria para aquela pessoa pagar. Então, como é que a gente fez? A gente fez uma carta, a gente deu um prazo, a gente colocou opções de pagamento. E mesmo assim não deu certo. Enfim, a pessoa saiu, mas criou indisponibilidade comigo, com o restante do clube a pessoa não teve nem conhecimento que houve essa reunião, né? É sempre muito importante levar em consideração que não vamos constranger ninguém, mas é aquela coisa, ela não sabe, mas o clube todo sabe que ela passou por aquela situação. Dai, Oi. quero dar o exemplo do clube, nosso clube Rosário Clube de São Luís, que teve uma situação recente e teve Uhum, perdão de dívida. A gente tinha uma situação complicada, a gente reuniu o conselho diretor, o conselho diretor votou para perdoar a dívida e depois a gente passou para o clube votar e o conselho diretor já não teria mais direito a voto. E o uhum. clube acabou votando pela perdão da dívida porque era um associado importante para o clube. Aí depende de cada situação. Isso. Também é muito importante isso. Justificativa também, as justificativas do associado. Isso. E é isso, mais uma vez, entra aquela questão que a gente conversou lá no início, né? De ser muito empático. Porque ninguém sabe o que o outro está passando, sabe? Ninguém sabe a dificuldade do outro. E aí é um associado importante, um associado representativo, que vai ser expulso porque não tem dinheiro, ou porque não tem condição, ou porque houve um problema em um período específico, aquela pessoa não conseguiu pagar ali, também tem que ser levado isso em consideração, né? Boa, Van, obrigada. Não era o caso no meu clube, né? Nesse exemplo que eu citei, porque as pessoas elas tinham condição, a pessoa tinha condição de pagar a dívida, e aí a gente viu que não. Mas se a pessoa passou por um problema pontual, sei lá, gente, tem tanta coisa que acontece na vida do outro que a gente não tem nem ideia, né? A gente está aqui, mas a gente não sabe tudo que o outro passa, né? A gente muitas vezes não sabe nem de quem está na nossa casa. Imagina de uma pessoa que podemos ser amigas, mas ninguém sabe do outro. Alguém ia falar algo? Eu acho que não, que eu só, né, acrescentar que é uma questão de balança. Um sócio que não é totalmente assíduo, está inadimplente com a tesouraria, não coopera com o clube, eu acho que aí é um caso a se pensar. Mas é como tu falou, existe uma pessoa que participa, que está ali para apoiar, que houve um problema e não pode estar em dias com a tesouraria, aí a gente já tem que pensar com mais sensibilidade. Isso, isso é muito importante. Por isso que é bom várias pessoas, sabe? Porque a sua opinião ou a sua decisão nunca vai ser unânime. Porque
né, estamos entre pessoas, somos rotaractianos, somos pessoas de bem, que promovemos o bem aos outros. Então, tem que ser muito analisado, assim, todas as opções. Peraí que alguém está pedindo aqui para entrar. Ai, Vitória, estava com problema de conexão. Oi, Vitória, bem-vinda. E aí eu coloquei o que eu devo incluir sobre tesouraria no regimento. Gente, tem algumas coisas que tem que ter, né? Que é o valor da mensalidade, tá? O valor da mensalidade do clube tem que estar no regimento, e aí o correto é, cada vez que alterar, vai lá e coloca. Essa questão do débito tem que ser prevista em regimento, tá? Como é que vai acontecer, quantos meses, a partir de quantos meses poderá ser tomada alguma definição, quais as opções, né, e tal. Sempre entendendo que há exceções, que somos pessoas, que lidamos com pessoas. Outra coisa que tem que conter no regimento se tiver essa questão de reconhecimento de associado adimplente, também pode estar em regimento, né? Tá? O regimento ele tem que ter lá uma parte só falando de tesouraria, que contempla tudo que tem de tesouraria. Acho que tem um modelo de regimento já no Drive do distrito, não tenho certeza, mas acho que tem. Vocês podem pegar Dai, muito parecido. Oi, Lucas. sobre esse caso, a gente está com um modelo que o Rotary International recomenda para a Rotaract e também temos um modelo adaptado, conforme os clubes estão pedindo para a administração e para mim diretamente nós estamos dando junto com orientações. Então, nesse caso, estamos abertos para isso. Ótimo, pronto. Então, já tem aí, né, como o Lucas falou, disponível. Você já pega, sempre, isso é algo óbvio. O tesoureiro sempre tem que dar uma olhada na parte da tesouraria, tá? Porque vocês que estão lidando ali. Lógico, tudo tem que ser votado pelo clube todo, porque você só é tesoureiro por um ano rotário, mas é que nesse momento da construção do regimento, você que está à frente, você que entende mais as particularidades da diretoria. Mas é isso, é simples, tá? Só tentem prever coisas que podem acontecer. E aí, gente, tem mais alguma dúvida dentro desse slide? Eu tentei pensar em coisas que poderiam ser as mais complicadas dentro da diretoria, né? Visto que, como eu já falei, é algo relativamente simples. Mas se vocês tiverem mais algo que vocês já passaram, ou que vocês estão pensando que será um desafio, que vocês me falam. Outra coisa para os clubes novos é o valor da mensalidade, né? Que eu sei que também é um desafio para quem ainda não tem mensalidade, definir a mensalidade é um desafio. Isso também é algo que deve ser visto em conjunto, e isso também é algo que tem que levar em consideração a realidade dos associados, tá? Não adianta colocar uma mensalidade de R$ 30 se vai ter associado que não vai conseguir pagar e vai acabar contraindo uma dívida. Outra coisa que é legal pensar se eu colocar uma mensalidade de R$ 30, será que eu vou ter dificuldade de chamar novos associados? Ou não? O meu público-alvo é tranquilo. Ou se eu colocar uma mensalidade de R$ 5, eu não vou conseguir pagar nem a per capita direito, e aí eu vou acabar, né, deixando o clube sempre no vermelho. Então, pensem nisso, né? Pensem no que vocês precisam pagar. Tem clube que tem lanche, tem clube que não tem lanche. Tem clube que paga projeto com a mensalidade, tem clube que não paga nem projeto nem ação com a mensalidade. Então, levem em consideração as particularidades do clube de vocês. A primeira mensalidade tem que ser votada pelo clube todo, assim como os reajustes para mais ou para menos, geralmente para mais, também devem ser votados sempre pelo clube todo. Mas levem sempre em consideração levar opções, né? Não botem para o clube todo. Quando vocês forem para a votação do clube todo, já tem que ter, acho que 2, 3 no máximo. 2 opções, eu acho, na verdade, que ali, 1 ou 2. Opção 1, opção 2, opção 1, opção 2, opção 1, opção 2. Para facilitar a vida das pessoas, entendeu? Já fala porque que existe a opção 1, porque que existe a opção 2, né? Qual é a intenção do valor maior, qual é a intenção do valor menor.
e aí as pessoas já vão conseguir votar com mais facilidade. Bom, é isso que eu vejo aqui nessa parte de desafios. Se vocês tiverem algo mais a falar, ou sobre mesmo planejamento financeiro, ou sobre as funções do tesoureiro, peço que vocês falem agora ou em qualquer outro momento. Se não, eu vou continuar. Posso? Posso, né? Ninguém falou nada. E aí eu coloquei essa frase que eu gosto muito dela, né? Isso eu falo da minha profissão, é uma frase que eu uso muito, que é uma frase do Peter Drucker, que ele fala: o que não se mede não se gerencia. E eu digo mais, o que não se gerencia não se controla. Sim. Se você não gerencia, você perde totalmente o controle. Isso é em qualquer processo, em qualquer coisa. E aí, finanças é algo muito delicado e não é diferente. Se você não tem um controle financeiro, você não vai conseguir gerenciar a sua tesouraria, as finanças do seu clube, e você não vai conseguir medir absolutamente nada. Você não vai conseguir dizer quantos associados você tem em dias, você não vai conseguir dizer quanto você tem em caixa, você não vai conseguir medir a arrecadação do seu clube, você não vai conseguir medir nada, gerenciar nada e controlar nada. Então, tem que ter controle de tudo, gente. É muito importante. E aí agora a gente vai entrar na parte que eu vou mostrar aqui exemplos, e aí se vocês quiserem fazer em conjunto comigo vai ser muito legal. Eu mandei 2 arquivos para vocês. Deixa eu só checar aqui no grupo qual é o nome. A gente vai começar pelo Excel, que se chama Fluxo de Caixa. E aqui eu peguei do meu clube. É o que eu uso lá, é o que eu usei lá e a atual tesoureiro também usa, que está aqui nesse treinamento. Ele é bem simples. Eu já conversei com outros tesoureiros que já têm outros tipos de controle de fluxo de caixa e tudo bem. O importante é só você ter um controle. Eu coloquei esse daqui e vai estar lá no drive do distrito também para quem quiser. Para ajudar quem não tem nenhum, já está aqui pronto, é super útil, é simples. Então, basicamente, eu vou colocar aqui, por exemplo, os valores do distrito. Eu recebi do repasse distrital R$ 3.550,86, tá? Então, quem é o envolvido, eu vou colocar aqui no caso que é o Nilson, que é o antigo tesoureiro distrital, ele passa, foi dele para mim. Tipo, isso aqui é um repasse. Aí aqui pode ter alguns tipos, que pode ser repasse, patrocínio, projeto, e aí vocês criam alguns padrões, assim, não coloca um nome para cada coisa, só vai padronizar, porque se vocês quiserem vir aqui e filtrar, o que eu recebi de mensalidade? Vocês filtram só mensalidade, entendeu? Porque quando cada mensalidade que vocês receberem, coloque, cada patrocínio coloca, cada projeto o que eu gastei em projeto? Eu venho aqui, seleciono o projeto e já sei quais os valores envolvidos no projeto. Então, descrição, repasse do caixa da equipe distrital, ano, rotário, 2019-20. Fluxo. Aí, nesse fluxo, tem que ser palavras padrões, que são débito ou crédito. No caso aqui, foi um crédito. Por quê? Porque aqui na frente ele tem regrinhas que eu mostro já para ele, tem formas que eu mostro já para vocês. Se eu colocar débito, ele fica negativo. Se eu colocar crédito, ele fica positivo. Aqui ele tem de valor por unidade. Então, eu vou colocar aqui o valor. Quantidade 1, que né, um repasse. Ele já atualiza aqui o caixa. Vou colocar aqui outro valor. Vamos supor que no dia 2/7 houve uma saída. O envolvido aqui foi Lucas Aranha, nosso RDR, e foi uma visita oficial. Aí aqui foi uma compra de passagens para a visita oficial do Clube de Fortaleza Praia. Ou dos clubes de Fortaleza, né? Já que aqui tem vários clubes e provavelmente ele vai visitar mais de um. Aqui é um débito, e aqui eu vou colocar que foi um valor de R$ 250 as passagens.
Aqui é um, ó, aqui ele já fica como negativo e ele já debita o caixa, tá vendo? Então, meu saldo ele já atualiza automaticamente, porque eu coloquei débito aqui, então aqui ele entra como negativo. É uma formulazinha bem simples, se alguém entende um pouco de Excel, já dá para abrir aqui a fórmula e saber. Se não, já tá pronto, gente, vocês vão receber pronto, é só ter cuidado para não digitar nenhum valor onde tem fórmula. E sempre colocar aqui em fluxo débito ou crédito. Acho que eu vou até colocar uma caixinha aqui para vocês já escolherem para não ter problema, antes de eu colocar lá. Vou colocar aqui outro débito. Também no dia 2, o envolvido é Lucas Aranha, também visita oficial. Ele também fez a compra de passagens para a visita oficial do Clube de Balsas. Isso aqui também é um débito. Foi no valor de R$ 300. Bom, aí ele debita e já me traz aqui o saldo atualizado, certo? É basicamente isso, é bem simples. Só que, né, algo muito, muito, muito importante. Tem que ter todas as entradas e todas as saídas. E detalhado. Vocês veem aqui que é uma coisa simples, né? Em questão de segundos, eu preenchi já 3 aqui entradas e saídas, né? Uma entrada e 2 saídas, mas tem que ter esse controle. E outra, gente, não acumulem. Não acumulem, porque se vocês acumularem, vocês vão esquecer, vocês vão perder os comprovantes. Vocês podem até criar aqui uma nova coluna que tem o link para onde vai o comprovante, né? Aí a imaginação é de vocês, podem fazer o que vocês quiserem. Da Emily, Oi, oi. simula bem aí um exemplo que 5 sócios me pagaram a mensalidade. Ah, boa. São associado por associado, tá? Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar a mesma data. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui Maria, João, Emily, Sidney, Lucas. Tá? Aqui qual é o tipo? Mensalidade. A mesma coisa para todos. Aqui eu vou colocar. Geralmente eu especifico o mês, tá? Eu coloco pagamento de mensalidade referente ao mês de aí. Se a pessoa pagou mais de um mês, eu coloco julho, agosto, setembro de 2020. Se ela não pagou vários meses, né? Ela pagou só um mês, julho de 2020. Vamos supor que esses associados, esse pagaram julho, já esse aqui pagou julho e agosto. Né? Aí eu tenho aqui, entrou aqui julho, então tá, esse aqui tudo é crédito, 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 crédito. Aí aqui, como é o valor por unidade, eu vou colocar que a mensalidade é R$ 20, tá, gente? Opa. 20, 20. Coloco 20 para todos, porém eu tenho que lembrar que a quantidade de mensalidades, esses 3 primeiros pagaram só uma, esses 2 últimos pagaram 2, então aqui ó, ele já multiplica, tá vendo? Ele traz aqui que foi, ó, uma vez R$ 20, ele coloca o valor 20, 2 vezes R$ 20, ele já traz o valor 40 e já vai somando e atualizando automaticamente. Deu para compreender? Dai, só uma dúvida. Tu falou que, no caso, Obrigado. quando fica débito, fica negativo, é isso? Aí fica em vermelho a coluna, certo? Não, não fica vermelho não, fica o valor negativo. Ele só fica em vermelho se o caixa estiver baixo. Essa era a dúvida, se mudava isso. Isso, muda. Se o caixa estiver muito baixo, muda. Ok. Ele vai ficando amarelinho, laranjinha, Nessa, vermelhinho. nessa coluna que tem total, quando for débito, ele registra o sinal negativo, né? Antes do símbolo. Exatamente. Exatamente. Vou colocar aqui outro débito, tá? Para ficar mais claro. Vamos supor que foi hoje, 12/7. O envolvido foi da Emily Castro. O tema foi
Ou nem pode ser. Vou dar outro exemplo para vocês. Vamos supor que o clube fez um projeto e eu fiz compra lá no Pão de Açúcar. Gente, todo lugar tem Pão de Açúcar, todo mundo conhece Pão de Açúcar. Walmart, que eu acho que todo mundo conhece. Aqui o tipo foi projeto. Aí aqui eu coloco compra de lanche para ação B. Aí geralmente eu coloco o nome do projeto para, vamos supor que eu vier aqui no filtro, descrição, e colocar, sei lá, projeto lar de idosos. Aí tudo que tiver projeto lar de idosos na descrição, mesmo que tenha outras coisas, eu vou conseguir pegar e somar, entendeu? Então, ação de lar de idosos. Se quiser detalhar mais, aqui é um débito. Foi no valor de R$ 115 a compra. Quantidade 1, ó, ele já entra aqui como negativo. E aí, ó, ele já debita, tá vendo? Olha, 3.140, ele debitou aqui os 115 e ficou 3.025. Ele faz o débito automático. E aí, eu sempre deixo esses nomezinhos aqui, de coisas que eu sei que eu vou precisar, seja no clube ou seja no distrito, por exemplo. No clube é ação, projeto, mensalidade, patrocínio. Acho que talvez seja isso. Assim, criem palavrinhas padrões para vocês terem ali uns tipos que vocês acham mais úteis para o clube de vocês. Aqui no fluxo é sempre débito ou crédito, né? Ou pode ser entrada e saída também, né? Que o fluxo realmente é entrada e saída. Aí só que tem que mudar o nome aqui na forma, mas usem débito e crédito que já está aí, é mais simples. Essa mesma planilha, gente, ela tem uma outra abinha aqui, ó, embaixo, que se chama mensalidades. Aqui eu atualizo da forma mais simples possível. O associado pagou, eu venho aqui e coloco um OK. Daí ele precisa atualizar aqui e lá? Precisa. Ah, João pagou. Eu tinha até usado o João aqui, não foi? João pagou julho. Ó. Maria pagou julho. Então eu vou aqui, João e Maria, e coloco. Daí, né, por que manter dois controles? Porque aqui, por esse daqui, é que eu vou saber quando eu devo cobrar, conversar. Não precisa cobrar, não. Conversar, né? Todo mês vai chegar um dia do mês que vocês vão ter que mandar uma mensagem para o associado lembrando dele de pagar a mensalidade. Então, nesse controle aqui, vocês conseguem. Ah, o Joaquim, ele entrou no clube só em outubro. Eu boto um tracinho para dizer que ele está isento. E a partir de outubro ele paga, entendeu? Aí aqui, ok. Se ele não tiver pago, fica vazio. Aí eu sei que ele não pagou. Se ele for isento da mensalidade, como o Van falou, coloca tracinho também. Se ele não pagou, vocês podem colocar até uma coisinha vermelha, sei lá, tipo um M vermelho, não sei. Mas, enfim, basicamente o que eu faço é isso. Eu deixo em branco para eu saber o que está em aberto. Tracinho se for isento, porque se entrar um associado lá no final da gestão, eu vou ter que incluir aqui no meu controle. E aí aqui embaixo eu tenho essa linha que eu sei qual é a minha arrecadação do mês, né? Então eu sei o que é que entrou no clube no mês de mensalidade. Ela é bem simples, mas eu acho bem funcional. Com isso aqui eu consigo entrar lá na planilha e verificar quem está em dia e quem não está. Outra coisa, gente, esses controles, eles devem ter transparência. Então, o que é que eu aconselho? Que vocês deixem disponível em algum drive, em alguma nuvem, para que qualquer pessoa possa entrar e olhar como é que está o fluxo de caixa do clube a qualquer tempo. O que é que vocês podem fazer? Vocês podem vir bem aqui e proteger a pasta de trabalho e colocar uma senha nessa pasta de trabalho. Eu coloco aqui uma senha e aí ninguém vai conseguir editar essa planilha. E aí vai estar lá no Drive, mas a pessoa não vai conseguir fazer nada. Tá? Vou desproteger aqui. Só para depois eu não esquecer. E aí, quando eu entrar, eu clico lá em desproteger planilha.
altero o que eu tiver que alterar, sempre vou lá e colocar a senha de novo e bloqueio a edição na planilha de novo. Certo? Ficou claro? Ok. Ok? Eu achei claro. Daí, inclusive, acho que também uma forma, né, de poder ajudar nessa transparência é enviando o mesmo relatório que manda para a representação, né, no grupo. No grupo, Porque, né? porque fica até mais fácil o acesso e eu Sim, acho, não é uma sei. coisa mais rápida. Tem que ver a forma que para vocês é melhor. Tá, eu vou fechar esse arquivo. Aliás, eu vou só minimizar esse arquivo e vou mostrar para vocês o relatório de prestação de contas, que eu não tinha aberto. Peraí, é esse aqui. Que também tem disponível. Daí eu preciso atualizar as duas coisas. Se você quiser, sim. Se não, você escolhe o que você prefere. Se não, esse relatório ele pode ser trimestral, bimestral, depende do que está em regimento, né? Isso aqui também é legal para vocês enviarem para o Rotary, se vocês têm alguma ajuda do Rotary, ou para apresentar em reuniões. Então, vamos supor, você combina com o presidente que todo bimestre você vai fazer a prestação de contas. Aí você já leva esse relatóriozinho, que basicamente você vai trazer os dados que estão lá na planilha, de uma forma muito simplificada. Até a gente pode usar como exemplo. Então, o que é que eu tive aqui de mensalidade? Vamos supor que eu vou apresentar lá o relatório de julho. Aí, ó, eu tive aqui de mensalidade R$ 140. Aí eu viria aqui e colocaria R$ 140. Patrocínio não tive nada, né? Então eu viria aqui e colocaria R$ 0. Doações, nada, R$ 0. Aqui eles deixam espaço para vocês colocarem o link do anexo do comprovante. Aí tem que deixar na mesma pasta. Ou vocês podem simplesmente vir aqui, inserir uma nova página, né? E colocar aqui os comprovantes. Então, eu venho colocar aqui a imagem do comprovante e tal, que já vai estar anexo ao relatório, também bem simplificado. Ou vocês podem dizer, gente, os comprovantes estão disponíveis em tal pasta, em tal lugar, e está tudo certo. Lucro com eventos, lucro com vendas, lucro com... Oi. No caso, eu tô fazendo o seguinte, tô botando aí a receita, né? E no lugar de anexo, eu boto data, né? Eu boto a data do local, do dia que é feito a receita. A receita. Quando, geralmente, a gente recebe o comprovante na questão de despesas, né? Aí eu faço assim, eu pego, boto a descrição da despesa, tipo, compra de 15 pins, tal, enfim. E aí Sim. eu coloco o link na descrição, entendeu? Tipo, fica azulzinho, tá? Aí a pessoa quiser saber, a pessoa A só clica pessoa no nome clica, e já boa. vai pro Drive. É uma boa. E fica super, super dinâmico também e tal. Acho uma boa. Daí aqui você vem todos, descreve todas as suas. Tu pode repetir, por favor, que cortou aqui, eu não consegui ouvir o que ele falou. Tá, o que ele falou, Carol, foi que no lugar daqui do anexo, ele coloca a data. E aqui nas despesas, que é a segunda parte do relatório, aqui onde tem a descrição, ele está colocando um link que vai para o comprovante e fica um linkzinho azul aqui. Quando a pessoa clica, por exemplo, se eu quiser fazer isso aqui um hiperlink, aí eu vou, coloco aqui link, aí eu coloco aqui o link do Drive. Isso aqui vai ficar azul. Quando a pessoa abrir o relatório, ela vai clicar e vai lá para o Drive e vai mostrar já o comprovante. Deu para entender? Deu sim. Obrigada. Nada. E aí aqui embaixo, sim, aqui eu coloco todas as receitas, o valor total das receitas. Ah, gente, desculpa, eu não falei, aqui vem o saldo do mês ou do bimestre ou do trimestre anterior, depende da periodicidade do relatório de vocês. Então, vamos supor que aqui eu tinha R$ 100, né? Aqui entrou mais 140, então aqui eu vou colocar o total de receitas como sendo 140. Aí aqui eu tive uma despesa, vamos ver se eu coloquei lá, vou tirar aqui os filtros. Vou colocar essa despesa do projeto, né? Que eu só copio a descrição.
Anexos, aqui eu teria que colocar algum linkzinho, né, daquele anexo. Outra coisa que eu acho que vocês podem fazer é colocar aqui a data antes do, da descrição. Eu acho que também fica bem legal. Você tem que ter cuidado com o espaço. Vou aumentar aqui para a formatação ficar legal. E aqui coloca o anexo, aí aqui coloca o valor. No caso lá foi R$ 115, né? Aí eu venho aqui com o meu total de despesas, R$ 115. E aqui ele coloca o total, que ele dá um cálculozinho, que é A, sendo A o saldo do mês anterior, mais B, sendo B o total de receitas do meu período, menos C, que é o total de despesas. Então, aqui ficaria uma conta simples. 100 mais 140 menos 115. Ou seja, qual é o meu saldo atual? R$ 125. Deu para entender, gente? Sim. E aí, se vocês acharem que é complicado ou muito extenso fazer a planilha, isso aqui, vocês escolhem o que vocês acham melhor, o que vocês acham mais didático, e faz só um. Se você quiser, não, eu prefiro, tipo, fazer na planilha. Da Emily, particularmente, eu gosto muito da planilha, porque lá eu acho muito didático, mas também porque eu já estou muito acostumada a mexer com Excel. Basicamente, o dinheiro entrou na conta, né? Eu já vou lá e atualizo. Vocês têm que ter cuidado só com isso, pelo amor de Deus. Vocês têm que ter pelo menos uma periodicidade ali de vocês atualizarem as entradas e saídas para não acumular e vocês acabarem esquecendo, que aí pode, né, dar problema. É isso aqui, tem espaço em que a gente colocou para assinatura, para ficar bem organizado, que vocês colocam os dados do clube, sempre lembrando de atualizar essas partezinhas aqui de data e tal. E é basicamente isso. Esses são os dois arquivos que vão ficar disponíveis lá no Drive, caso vocês queiram utilizar. Esse é o modelo de relatório, aquele lá é o modelo de fluxo de caixa. Os dois arquivos são muito simples, muito didáticos, estão praticamente prontos. Vocês precisam adaptar poucas coisas aqui. E aí eu vou deixar lá disponível para vocês. Gente, tem alguma dúvida em relação a esses dois arquivos? Vocês conseguiram ir fazendo junto comigo? Ai, no caso desse relatório esse relatório do Sim. movimento, no caso, a gente tem que mandar isso para o secretário para fazer o relatório da secretaria que tem que mandar obrigatoriamente para o distrito, né? Pronto, sobre o relatório do distrito. Boa pergunta. Eu não tinha botado isso na minha pauta, mas é importante. Todo mês, para quem não sabe, o secretário de cada clube envia um relatório para o distrito. Daí, Emily, que relatório é esse? É um relatório que o distrito utiliza para entender o que está acontecendo no seu clube, quais os dados do seu clube, o que foi relevante dentro do seu clube naquele mês, para entender a situação do clube. E também conseguir interpretar se o clube está passando por algum problema para que o distrito possa auxiliar, né? Então, é legal mandar o relatório todo mês. Tá, essa questão do relatório, o secretário, você pode ver a melhor forma com o secretário. O próprio secretário pode te mandar o relatório e você atualiza você mesmo a parte da tesouraria. Ou o secretário pode te pedir os dados e você envia para ele somente os dados que ele precisa. Ou ainda, sim, você pode fazer esse relatório e envia para ele, que daqui ele pega os dados que ele precisa. Mas, por exemplo, lá no relatório tem quantidade de associados em dias, que aqui não tem, entendeu? Então, são dados realmente de lá. O que eu acho legal? Pedir a ele quais são os dados que ele precisa todo mês e você manda. Ou então, se ele preferir te mandar o relatório, ele manda o relatório e você mesmo preenche a parte da tesouraria. Ficou claro? Certo, tranquilo, valeu. Por exemplo, eu sei que a Carol está falando e ela é tesoureira do meu clube. Então, eu sei que a gente tem uma especificidade, que a gente recebe um patrocínio mensal do Rotary. Então, por exemplo, Carol, esse relatório é muito legal para mandar para o Rotary, entendeu? Esse mais bonitinho, que a gente não vai mandar uma planilha. Quando quiser prestar conta de alguma coisa, manda esse relatório aqui para eles.
Ou se vocês forem apresentar mesmo no clube de alguma forma, leva esse daqui mais estruturadinho. Mas se vocês sempre mostrarem só o balanço e tal, mostra a planilha. Não tem. O importante é manter o controle e deixar isso transparente para todo mundo. E se não for esses dois controles, por exemplo, eu tive uma reunião com o Fortaleza Alagadiço, que o tesoureiro já tem um controle super bacana montado, do jeito dele, mas que fica super claro, transparente e organizado. Isso que é importante. Então, eu vou fechar aqui. Acredito que até amanhã esse Dari, aqui deixa eu te perguntar só mais uma coisa, desculpa. claro. No caso, assim, eu acho que tu já deve saber mais do que todo mundo do clube, que eu sou uma pessoa que não tem o costume de trabalhar com essa parte de finanças, certo? Então, tipo assim, se eu quiser fazer uma pasta, no caso, a gente do Praia tem um Drive, né? Se eu quiser fazer uma pasta no Drive com os comprovantes de transferência ou os comprovantes de pagamento dos associados para deixar tudo lá certinho, Tá, para mas tipo, eu ficar alimentando e acabar não esquecendo de nada. Tipo, isso é tranquilo de fazer? Posso fazer? tranquilo, pode fazer. E mais importante que são os comprovantes de compra, tá? Os comprovantes de compra que a gente faz, sei lá, fez uma ação, fez uma compra no supermercado, aí tem que estar lá a notinha do supermercado. Tira uma foto ou escaneia e anexa lá. Certo, tranquilo, obrigada. Nada. Se for outro associado que fizer a compra, tem que lembrar sempre de pedir o comprovante para ele. Só faz o reembolso com o comprovante em mãos. Isso serve para todos os clubes, tá, gente? Passando para o próximo. Ficou claro essa outra parte dos controles que eu mostrei para vocês? Alguém Sim, responde? sim, Alguém? tranquilo. Obrigada. Tá, vamos passar. Essa é a última parte do nosso treinamento de hoje. E aí eu queria falar sobre per capita distrital e por que o clube deve pagar a taxa. E eu também já enviei um arquivo para vocês, que é o arquivo oficial da per capita. Esse arquivo vai ser enviado por e-mail para vocês e para os presidentes até amanhã também. Mas eu queria apresentar para vocês antes de tudo. Então, aqui fala um pouco sobre a per capita e eu vou ler. Se vocês quiserem também ir lendo aí de onde vocês estão, também pode. Mas aqui, basicamente, ele fala que a per capita é um instrumento de fundamental importância para que a representação distrital consiga dar um suporte adequado a todos os clubes do distrito e o empenho de todos os clubes na arrecadação efetiva da per capita possibilita diversas benfeitorias, como visitas oficiais do representante distrital aos clubes, premiações em concursos como CDO, CDP, né, que vocês sabem que tem, e outras ações que sejam necessárias para o crescimento do distrito, como menções também, a presença do representante distrital nos eventos, que é muito importante ter uma representatividade do nosso distrito nos eventos nacionais, nos eventos regionais e distritais. Isso tudo só é possível com o pagamento da per capita, tá, gente? A taxa distrital do 4.490 foi aprovada por mais de 50% dos clubes. Se eu não me engano, foi unânime. Eu era presidente na época. Van, se você lembrar se foi unânime, me diz. Eu acho que foi. Eu também acho que foi unânime. Numa represete ocorrida em 21 de novembro de 2015, lá na cidade de Teresina, no Piauí, durante a ADIRC da Cajuína. A ADIRC, para quem não sabe, é a Assembleia Distrital de Rotaract Clubes, e represete também, para quem não sabe, é reunião de presidentes, secretários e tesoureiros. A represete acontece em todos os eventos do distrito, que são a ADIRC e CODIRC, e sempre com essas votações relevantes, tá? E temas relevantes também. O valor mensal aprovado naquela data foi de R$ 5,00 por associado do clube a cada mês, somando um total de R$ 60,00 ao longo do ano rotário. O pagamento da per capita possibilita muitos benefícios para o clube também, como voto nas represetes, elegibilidade para sediarem eventos distritais e terem seus associados como candidatos para representantes. E não só isso. Por exemplo, a TRIPS da Rotaract Brasil,
Tem algumas outras coisas também da Rotaract Brasil que o clube tem que estar com o per capita em dia para poder conseguir participar. A cada mês do ano rotário, a Tesouraria Distrital fará um relatório financeiro do distrito. O relatório que eu vou usar é exatamente igual a esse que eu apresentei para vocês agora. E eu também vou utilizar a planilha, que também vai ficar no Drive. Então, vocês vão poder consultar anytime, qualquer hora que vocês quiserem. Com o objetivo de zelar pela publicidade, impessoalidade e eficiência da gestão. Para o ano rotário 2020-2021, a Tesouraria Distrital planejou algumas propostas de descontos visando facilitar para os clubes e principalmente para os associados os pagamentos. Então, como é que vai acontecer nesse ano rotário, gente? Serão duas formas de pagamento, dois planos, o anual e o mensal. Anual tem 3 opções de desconto e mensal é o valor integral, sendo R$ 5,00 por associado ao mês, tá? E aí, nesse caso do mensal, o vencimento vai ser dia 15 de cada mês. No e-mail eu vou pedir que vocês falem qual vai ser a opção de pagamento de vocês, e aí vocês já devem me responder, e a gente vai conversando isso ao longo dessa semana. Para quem vai pagar anual, quem pagar de amanhã até o dia 15 de outubro vai ter 20% de desconto, então o valor vai ser R$ 48,00 por associado. Para quem pagar entre 16 de outubro e 15 de novembro, vai ter 15% de desconto e o valor vai ser R$ 51,00 por associado. Para quem pagar de 16 de novembro a 15 de dezembro, vai ter 10% de desconto e o valor é R$ 54,00 por associado. Para quem já foi tesoureiro, aliás, para quem já foi não, para quem já tem uma certa identificação com a per capita, sabe que os descontos são muito bons, que melhoram muito para o clube, o valor diminui bastante, então me procurem, eu estarei totalmente à disposição. O Herbert também, que está presente aqui, que é assessor de finanças do distrito, falem lá no grupo, falem comigo no privado, eu estarei totalmente à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham sobre o assunto. Se vocês forem passar para o clube de vocês ou para o presidente, eles tiverem dúvida, pede para falar comigo. Também estou à disposição para marcar reunião com o clube, participar da reunião do clube de vocês para apresentar isso aqui. Estou totalmente à disposição para qualquer coisa que vocês achem que seja possível ou que vocês achem necessário que aconteça, tá? A per capita é algo muito importante. Sem a per capita a gente não consegue fazer nenhum tipo de trabalho. O Lucas não vai conseguir fazer as visitas. Desculpa, perguntaram aqui no chat que eu acho que tu não tá conseguindo ver como é que a gente faz para pagar a per capita. Tá. Eu acho que tem que pagar diretamente para ti, né? Que é a tesoureira do distrito. Isso. Eu tenho uma conta no Banco Inter que eu vou utilizar somente para o distrito. Eu posso gerar boleto ou pode ser feito uma transferência para essa conta, tá? Então, vai ser por transferência bancária ou por boleto. Vocês que escolhem. A melhor forma que o clube achar, a gente combina. Eu também vou mandar os dados bancários no e-mail, tá? Já para vocês. E aí, esses são os valores com os descontos. Eu quero que vocês... Daí, Oi. A per capita vai ser com base na quantidade de associados de qual mês? Julho. Não, aliás, desculpa. Depende de quando você pagar. Se você me pagar 20 de agosto, um exemplo, vai ser com base no relatório de agosto, que você enviar para o distrito em agosto. Se você me pagar amanhã, vai ser com base no relatório desse mês. Se você me pagar em dezembro, eu vou pagar 10 de dezembro, vai ser com base no relatório que o clube enviou ao distrito em dezembro. Ok. Ok? Obrigada. De nada. Eu tenho só mais uma dúvida. Tipo assim, eu pago, vou te pagar amanhã, certo? Supondo a mensalidade do Praio, que tem 10 associados. Mas se por acaso em agosto eu tiver 20 associados, eu preciso pagar per capita desses 10 novos associados? Não. O que é que eu peço, gente? Em relação a isso, você não precisa.
é algo que corre para os dois lados. Você pagou aquele ano rotário, morreu para o seu clube, certo? Tá com pagamento totalmente quitado para esse ano rotário. É algo que pode ser positivo ou negativo para os dois lados. Lógico que eu espero que o clube de vocês, que o nosso clube, no caso, que foi a Carol que perguntou, mas qualquer outro clube cresça. Mas não hajam de má fé, não segurem a entrada de associado. Eu tenho, como a Carol falou, hoje eu tenho 10 associados, próximo mês eu tiver 20. Não mintam a quantidade nos relatórios só para pagar menos, né? Assim, eu sei que aqui somos rotaractianos, ninguém faz isso, mas é só isso que eu peço, não hajam de má fé. É esperado, na verdade, né, que o distrito cresça. O Lucas tem metas junto à diretoria de DQA, de crescimento, então é esperado. Isso não é perder dinheiro, muito pelo contrário, isso é fazer o clube crescer, isso é ganhar dinheiro de outras formas, não dinheiro, mas ganhar muito. Então morreu, não precisa pagar nada mais. Mas aí, se o seu clube perder associado, você paga mais. Mas, enfim, essa não é a questão. A questão é só realmente quitar o valor para que o distrito possa fazer o que deve ser feito, né? É conseguir fazer as visitas, participar dos eventos, pagar as premiações, enfim. Certo, tranquilo, obrigada. Como diretora de expansão, ninguém vai perder associado, então vai dar lucro. É isso, gente. Algo mais? Eu vi a Vitória passando aí na câmera dela com o cartão do Banco Inter. Eu acho que ela já está se preparando para pagar, viu? Meu sonho, Já estou recebendo. Gente, é isso. Esse era o treinamento. Isso foi as pautas que eu separei, que eu julguei importantes para compartilhar com vocês hoje. Abro agora para dúvidas. Me digam aí se vocês têm mais alguma questão sobre qualquer assunto que tratamos hoje ou sobre assuntos que não conversamos hoje, né? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre tesouraria, sobre finanças, podem me perguntar. Nothing? eu só gostaria mesmo de agradecer, porque infelizmente eu tive um problema de conexão, que eu estava na zona rural, aí eu tive que vir para a cidade, mas o pedaço que eu consegui acompanhar foi bem interessante e eu acredito que qualquer dúvida assim, que venha a surgir, eu vou conversar com o meu assessor, que ele estava presente no início, e aí qualquer dúvida que venha a surgir eu volto a conversar, mas muito obrigada por esse treinamento, achei bem dinâmico, adorei já a disponibilidade da tabela do Excel, porque realmente, para quem não é de exatas, como eu, é um pouco complicado lidar com essa questão de organização financeira. Mas, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Obrigada pela participação de vocês. Ai, desculpa, eu tenho só uma pergunta. Só mais uma, né? No caso, assim, pelo meio de comunicação, se eu não me engano, no regimento interno do Praia, o meio de comunicação meio que oficial é por e-mail. Então, tipo assim, é aconselhado que eu faça as cobranças da parte da tesouraria pelo meio oficial de comunicação, por e-mail, ou eu posso fazer pelo WhatsApp, que já é como a gente tem costume de conversar com os associados. Tá. Seguinte, eu acho que hoje em dia o WhatsApp a gente usa para tudo, né? O que eu acho importante? Em casos específicos, utiliza o e-mail, já que está lá no regimento. Mas no dia a dia, que não é nenhuma cobrança, é só tipo um lembrete de pagar, mensalidade, faz uma coisa mais informal que às vezes até se torna mais atrativa para o associado. Certo, valeu. Gente, mais alguma dúvida? Tudo ok? Então é isso, eu gostaria de agradecer, desejar uma boa semana a todo mundo. Qualquer dúvida que vocês tenham, mais uma vez, só reforçando, por favor, não hesitem em falar comigo, ou falar no grupo, ou joguem um sinal de fumaça, que eu vou tentar enxergar de qualquer forma. Mas se precisarem de ajuda, venham, surjam,
falem, gritem, que eu tô aqui para ajudar mesmo, tá? Quando eu aceitei o convite do Lucas, foi para ter trabalho mesmo, não foi para ter vida boa, não. Então, é isso. Obrigada, meninas. Obrigada, gente. Beijo, boa semana para todo mundo.